Eu sou a Gisele Falquiando, né? Mas meu nome artístico é Gisele Ando. Eu trabalho com dublagem tem uns 9 anos por aí. Com direção é um ano a menos. Eu comecei dublando, aí fiquei um ano dublando e aí comecei a dirigir. Então eu devo ter uns 9 anos de dublagem, uns 8 de direção. Sou formada pela Universidade de Brasília, UNB. Sou formada em bacharelado em artes cênicas, da turma de 2000, formei em 2014. É, e sou licenciada em teatro. Recentemente concluí a licenciatura em teatro. E fiz cursos de dublagem e aprendi muito na prática também. Na verdade, muito mais na prática. Acredito que ela é muito mais importante do que qualquer outra formação. Bom, o que despertou meu interesse pela dublagem, eu desde criança sempre gostei de assistir coisas dubladas, né? Porque a gente, quando criança, assiste muita coisa dublada. Apesar de que gosto muito de assistir legendado também, para ver a interpretação dos atores. Então, a animação eu sempre preferi dublada. E sempre achei legal, sempre gostei de brincar de vozes. É, brincar de faz de conta e criar tipos de vozes, contação de história. Dentro do teatro, eu sempre fui uma pegada mais infantil, depois eu fui mais para comédia, mas meu interesse nasceu aí, assim. Sempre achei bem interessante, sempre gostei. Achava divertido, tinha muita curiosidade sobre. E aí eu tive uma oportunidade aqui em Brasília, teve um casting e eu participei. E desde então eu comecei a aprender bem mais sobre esse universo e aí fiquei mais apaixonada ainda. A diferença primordial de fazer voz para dublagem e voz original é que na voz original você consegue se soltar bem mais. Você consegue interpretar mais, você fica bem mais livre para criar e interpretar, porque você não tem uma limitação de tempo. Na dublagem, você precisa respeitar o lip sync, que é o sincronismo da boca. Então, isso te limita muito, porque você tem que dar as pausas de acordo com o que o personagem faz. Então, você não consegue fazer do jeito que você quer, do jeito que você imagina. Você precisa interpretar dentro de uma limitação, de uma técnica. Quando você faz a voz original, você pode se soltar bastante. Você interpreta, você cria suas próprias pausas, você faz do jeito que você acha que tem sentido para você. Porque em português, às vezes, as nossas pausas são diferentes do que os americanos ou outra língua, né? De onde for o desenho, a animação, enfim. Então, as nossas pausas são mais fluidas de uma certa maneira. Então, quando você faz a voz original, você consegue ter uma fluidez muito maior. Na dublagem, não. Você precisa respeitar as pausas para o lip sync sair corretamente. Porque eu, como diretor, eu prezo muito pelo lip sync. Eu vejo em muitas produções que as pessoas não têm tanta essa preocupação. E aí eu acho que fica bem feio. Que sobra voz ou sobra boca. Então eu tento respeitar o máximo possível. Para mim, essa é a principal diferença entre os dois. A importância de ter uma base teatral sólida dentro da dublagem é bem importante por questão de interpretação. A interpretação de quem já fez teatro, que já trabalhou com interpretação, é diferente. Não que isso vá fazer da pessoa uma boa dubladora, não. Conheço excelentes atores que têm suas dificuldades na dublagem porque é uma outra linguagem. Mas o que ajuda muito o teatro dentro da dublagem é você entender a interpretação. O que é uma interpretação mais natural, uma interpretação mais caricata, tentar fazer o mais natural possível quando for necessário. Então, o que eu vejo das pessoas que não têm contato com o teatro quando tentam dublar é essa trava. Elas têm uma interpretação um pouco mais dura, mais engessada. Então fica um pouco mais artificial a fala. Então você precisa ter um pouquinho de desenvoltura em relação à interpretação. Mas também não é uma receita de bolo. Não quer dizer que você tendo isso, você vai ser um bom dublador. Porque a técnica é totalmente diferente. Se utiliza da interpretação e como eu posso dizer, da desenvoltura que o teatro te dá para conseguir fazer um bom trabalho como dublador. Mas também não é a receita do sucesso. Bom, a dinâmica dublador e diretor, ela vai muito do dublador e muito do diretor. Eu vou falar da minha experiência. Eu já tive experiência com vários diretores e posso te falar de como eu sou como diretora. Eu tento dar liberdade pro ator fazer o que ele achar que, a maneira como ele acha que é o personagem, mas eu já tenho em mente mais ou menos
o como orientar para o que ele precisa fazer, assim. Por exemplo, se for... É porque depende muito da linguagem. Se é uma animação, é um jeito. Se é um reality show, é outro. Se é um documentário, é outro. Se é uma série, é outro. Então, assim, é, geralmente o dublador chega e aí ele tem o texto dentro da cabine dele, eu tenho o meu texto fora. Ele já sabe como funciona todo o esquema, na maioria das vezes, né? Que são já dubladores experientes, que já estão comigo há muito tempo. E aí a gente começa esse trabalho. O diálogo é muito importante. Eu criei meus meios de diálogo porque às vezes eu quero alguma coisa que eu não consigo traduzir com palavras que existem. Então, assim, às vezes eu invento umas palavras que até eles já entendem, já sabem. Mas a comunicação tem que ser muito precisa, porque eu não posso ficar falando coisas muito abstratas, muito subjetivas, porque cada um pode interpretar de uma forma. Então eu tenho que ser o mais precisa possível. Então eu falo mais devagar, mais rápido, vamos ralentar um pouquinho. Sujou é quando vem alguma babinha ou quando a palavra não sai tão limpinha, tão boa de se escutar, com a dicção não tão boa. Então, às vezes eu falo, não tá natural, tá muito artificial, tá fingindo grito. Então, eu criei, tipo, certos vocabulários que, que os dubladores já entendem quando eu falo. Então, a comunicação é bem mais fluida. Quando é a primeira vez, os atores, eu tento ser o mais clara possível e eu tento entender a minha forma de trabalhar, explicar a minha forma de trabalhar para cada um deles. Então, com o tempo eles vão entendendo, vão se adaptando. E eu também, né? Porque eu também tenho que me adaptar a eles. É um diálogo, não é um monólogo, né? A gente conversa entre a gente. É tudo trabalho em equipe, tá tudo envolvido, desde os técnicos que estão ali do meu lado, que me ajudam também em relação ao áudio, se o áudio tiver alguma falha, se tiver muito sujo, se ele estiver fora do microfone, fora do eixo, tudo isso também é uma questão técnica, que também é bem importante para a qualidade do áudio e para a qualidade do trabalho. Então, é um trabalho em conjunto. Aí o que eu faço? Eu gosto de dar liberdade pro ator, mas eu também respeito muito o texto, porque eu trabalho muito com reality show. E reality show e documentário, eles têm informações muito precisas e muitas vezes técnicas, que se mudar qualquer coisinha pode alterar o conteúdo. Então eu tento ao máximo respeitar o texto, mas de uma maneira fluida. Porque também não adianta ter um texto muito pomposo e a gente não comunicar. Então eu aceito que quando os dubladores sugerem, tipo, fazer uma mudança, às vezes ele troca um para um pra, às vezes troca uma coisinha ou outra, omite alguma coisa só para ficar mais fluido, para caber melhor no lip sync. Tudo isso eu tenho que ficar tento ficar bem atenta para ver se isso não muda o conteúdo, né, do que a gente está fazendo e não muda a mensagem que a gente quer passar. Então tem que ser muito cuidadoso nesse sentido. Eu tento respeitar ao máximo o texto, mas é que às vezes o texto vem bem ruim, vem muito grande ou vem muito pequeno. Então a gente tem que fazer pequenas adaptações para ficar melhor. Então eu tento escutar ao máximo o que o dublador tem a dizer e tento respeitar ao máximo as propostas que eles estão trazendo. A não ser que isso como que eu posso dizer? A não ser que vá contra o que eu acredito, entendeu? Contra o que eu acho do trabalho como um todo. Sei lá, o dublador acha que tal personagem tem tal tipo. Mas às vezes eu que já conheço a série como um todo, a produção toda, sei que ele não é daquele tipo. Então eu dou pequenos toques só para orientar ele para o caminho correto. Porque eu acho que é isso, é um trabalho em equipe, então todo mundo tem sua função ali e tudo funciona junto. É uma máquina e todo mundo faz parte da engrenagem. Então todo mundo tem que estar bem alinhado e trabalhando junto para fazer dar certo. É, é isso que eu acredito. Bom, sobre as características de um bom diretor de dublagem, eu vou falar sobre as coisas que eu acredito. Claro, a gente comete erros, cometo vários erros, a gente vai aperfeiçoando com o tempo, e cada um tem seu método de trabalho, e eu respeito todos, e eu acho que tem espaço para todos. E acho que realmente isso é o interessante da vida, né? A gente passar por cada diretor e aprender um pouco, ensinar um pouco e tal. Eu acredito que para um bom diretor de dublagem ele tem que ter a escuta muito boa. Ele tem que estar atento a tudo.
é uma atenção muito, muito grande para não deixar passar nada. Desde a qualidade do áudio, a posição do ator do microfone, é, a dicção dele, a interpretação, o final de frase, que às vezes ele termina com uma pontuação e é outra. Às vezes no texto estão sugerindo uma pontuação, mas é melhor outra. Então, tudo isso a gente tem que ficar muito atento. E assim, nos diálogos, né? Porque a gente grava cada ator separado. Então, quando a gente junta, pode ficar muito ruim se a gente não tiver esse cuidado da escuta atenta. Então, a gente tem que ter uma boa escuta, em todos os sentidos, desde ouvir o dublador, desde entender cada dublador, porque cada dublador é de um jeito. Tem dublador que me dá trabalho em certo aspecto, tem dublador que me dá trabalho em outro aspecto. Então, eu tenho que entender cada um, como ele funciona, qual é a mania, qual é o vício que ele tem. É um que tem sotaque, eu preciso tentar amenizar esse sotaque dele. É um que tem uma babinha no final da frase. Eu mesma, eu sempre tenho uma respiração muito grande no final da frase. Então, eu preciso ficar atenta pro técnico limpar essa respiração, senão vai ficar feio. Se ele limpar muito, também fica muito feio. Então, como é que eu posso fazer para orientar ele melhor ou para orientar o técnico a como consertar isso, entende? Então, assim, cada dublador é um dublador. Eu tenho meus dubladores, cada um eu conheço o jeitinho de cada um, as fragilidades, os pontos positivos, o como rende, o como não rende, onde eu preciso cobrar. Então, assim, eu vou com muito carinho, com muito cuidado, para não ser ofensiva, porque é isso, não é um defeito, não é um problema, é uma característica da pessoa. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer essa direção também. Eu penso assim, para não ofender ninguém. Eu digo isso porque muitas vezes tem interpretação que é mais dura. Então a gente acaba dizendo, ó, tá muito falso, não tá natural, tá fingindo grito. Pro ator não se sentir mal, porque não é um problema dele, naquele momento não encaixou aquela intenção que ele fez. Então, assim, eu tento ser o mais cuidadosa possível. Com adultos é de um jeito, com criança é de outro, com criança bem mais lúdico, com criança, a criança funciona muito mais na repetição. Então, quando eu quero uma coisa de uma criança, eu imito. Eu falo para ela como ela tem que fazer e ela tenta me imitar. E aí funciona bem. E às vezes até adulto também. E não que eu vá fazer também da melhor maneira possível, mas eu acho que naquele momento quando eu sei a intenção que eu quero e quando eu sei reproduzir exatamente o que eu quero, funciona melhor, porque eles entendem pelo exemplo. Então, tem vários tipos, assim, porque eu ficaria aqui falando horas e horas, que eu amo falar sobre isso. Bom, a importância do diretor no processo de gravação é o olhar de fora. Eu digo isso porque eu sou diretora e dubladora. E quando eu dublo minhas produções, eu não tenho direção, eu mesma me dirijo. Então eu demoro muito mais tempo do que eu dirigindo outra pessoa. Por quê? Porque eu fazendo, eu não consigo ter esse olhar de fora, que é um olhar bem mais minucioso, que é um olhar bem mais técnico e é diferente, é bem diferente. Quando eu dublo, eu me dirijo, eu demoro mais porque eu sempre acho defeito, sempre acho que não tá bom, sempre acho que dá pra melhorar, sendo que se provavelmente fosse um outro diretor, já teria deixado passar há muito tempo. Porque eu fico com medo de, por eu estar me dirigindo, não ficar bom, sabe? Então, acho que a função principal da direção da dublagem é essa, é o olhar de fora, que é muito mais atento, que é muito mais preciso e que é muito pontual, né? Você consegue dar uma indicação bem precisa, bem certeira. Olha, isso aqui não tá legal, porque no final você fez uma terminação muito para baixo, ou muito para cima, ou você colocou um ponto e era uma vírgula. Você tem que deixar em aberto, você tem que fechar. Então eu acho que a visão de fora ela é bem importante para isso. Outra coisa é que às vezes a gente produz muita saliva, então tem alguma babinha, alguma coisa que a gente não tá percebendo quando a gente está fazendo. Mas lá, quando a gente está só com o fone ouvindo você fazer, então a gente consegue entender melhor, consegue identificar melhor esse problema. Porque quando a gente tá lá, a gente tá com muitas atenções quando a gente tá dublando. A gente tem que ler o texto, a gente tem que ver o vídeo, a gente tem que respeitar o lip sync, a gente tem que interpretar, fazer no tempo correto, com a voz correta, com o timbre correto.
com a respiração, tudo isso são muitas atenções para quem está dentro da cabine dublando. Então, acho que o olhar da direção é um olhar de quem não tem todas essas preocupações e só precisa ouvir sua voz limpa, bem interpretada e no tempo certo. Então, fazer essas orientações é a função principal da direção de dublagem, na minha opinião. Dá pra fazer sem? Dá, mas não vai ficar a mesma coisa, porque além de demorar muito mais, quando você tá dublando sem direção, você não tem esse ouvido tão preciso e não tem essa atenção tão direcionada. É necessário ter experiência prévia como dublador para se tornar diretor de dublagem. Eu conheço diretor que não é dublador. É, Ele funciona super bem, já dublei com ele é excelente, muito bom. Por quê? Porque ele já tem experiência de muito tempo como técnico, operando o programa, né, durante as gravações, então ele conhece os atores, conhece o funcionamento, então ele tem um olhar bem mais técnico. Mas pra mim, eu, como sou dubladora e diretora, vejo uma diferença muito grande hoje dirigindo, sabendo como funciona a dublagem. Porque quando eu tô lá dentro, eu sei quando um diretor não consegue se comunicar comigo como é ruim. Então eu tento fazer com que. Tento ser claro o suficiente para que não tenha essa falha de comunicação. Porque eu sei como é estar lá dentro. Então, assim, outra coisa. O lip sync, né? Que é o tempo, as pausas, né? O sincronismo da boca. Quando eu tô lá dentro, eu sei a técnica de fazer dar certo. Então, quando eu tô fora como diretora, eu consigo ter uma ideia muito melhor de como orientar esse ator. Olha, a pausa tem que ser aqui. Se você der a pausa aqui, fica melhor. Se você respirar aqui, é muito melhor e tal, porque eu já tenho essa experiência de lá de dentro. Então, pra mim, dublar e depois dirigir foi excelente, porque eu me sinto uma diretora muito melhor por ter passado pelo processo de dublagem. E quanto mais tempo eu dirijo, também melhor eu consigo dublar. Então, assim, pra mim casa muito bem essas duas funções. Eu gosto das duas. Bom, a questão de gravar individualmente as vozes, eu sempre gravei assim, eu nunca gravei com mais de uma pessoa. Então eu não tenho muita referência pra te falar. Às vezes eu sinto falta da interação do diálogo, porque eu acho que quando você tem uma deixa, né, que a gente chama no teatro, quando um fala e o outro responde, é muito mais fluido e a interpretação é muito melhor. Mas o que que a gente tenta fazer para suprir essa falta que a gente tem, porque a gente não grava em duplas? A gente geralmente, quando um grava, o primeiro grava sozinho. E aí, quando o segundo vai gravar, por exemplo, se é um diálogo, né? Quando o segundo vai gravar, a gente solta pra ele ouvir. E aí ele tenta responder, mas muitos nem querem ouvir, só escutam o original. Então, assim, pra mim não afeta gravar individualmente. Acho que tem um ponto, suas qualidades, seus pontos positivos e seus pontos negativos. Mas não acho que afeta. Não, gravar individualmente. Agora, eu sei que afeta o som gravar em dois, porque qualquer respiração, qualquer coisa, qualquer barulho que o outro faça vai interferir. Fora que tem o posicionamento do microfone, para isso teria que ter dois microfones. E, enfim, a gente nunca fez. Para falar que a gente nunca fez, a gente já fez vozerio, que é aquela voz que fica pelo fundo dos vídeos, que é como se fosse a figuração da dublagem, sabe? Então, esse vozerio a gente já gravou com muitos porque não tem problema. Se tiver barulho, se tiver fora do eixo, não tem problema porque é só um som de fundo. Agora, a gravação a gente nunca fez, a gente sempre fez individualmente. Eu acho que a única coisa que realmente é um ponto negativo é a falta da escuta, né, do outro. Mas eu acho que com uma direção bem atenta, e às vezes eu até dou a deixa, eu tento fazer antes pra pessoa escutar, ou então eu falo, ó, sua resposta não tá muito natural. Como você responderia isso se eu falasse assim? Aí eu faço a pergunta que o outro personagem faria e ele responde. Então, assim, isso ajuda bastante. Acho que tem que ter um jogo de cintura ali da direção também pra tirar o melhor dos atores. Para mim, a palavra-chave é a escuta. Você tem que estar atento a tudo, tudo, e entender que cada um é cada um. Entender as especificidades de cada um e. E com o tempo a gente vai pegando mesmo. A gente vai entendendo cada ser, né? Como ele é, como ele funciona, e vai respeitando o tempo de cada um, né? Porque cada um é único. Bom, com relação à pandemia, a gente não parou no estúdio, mas a gente teve uma demanda bem baixa por conta, né, de todos os problemas que estavam acontecendo no mundo,
uma situação péssima, horrível de saúde. Foi um período muito triste para todo mundo, muito ruim. Mas a gente não, o nosso, quando os nossos clientes mandavam um trabalho, a gente fazia. Só que a gente tomou o cuidado redobrado. A gente usava álcool 70 para, na verdade, álcool isopropílico, que é o mais forte para limpar os equipamentos, álcool 70 em tudo. Então, a cada troca de ator, a gente fazia uma limpeza geral no estúdio, deixava circular um pouco o ar e deu certo, porque a gente percebeu que lá pelo estúdio nunca teve nenhum caso de alguém pegar lá no estúdio, sabe? Covid. Então, assim, inclusive eu mesma trabalhando lá do lado de um operador de máscara, obviamente, eu não peguei. Fui pegar agora, recentemente, que eu já nem estava mais trabalhando com isso. Então, inclusive eu não tô mais trabalhando com isso porque a gente tava, por uma série de problemas de clientes, de mudanças de direção de cliente, a gente ficou com uma demanda muito baixa que não era suficiente para a gente conseguir manter o estúdio. Então a gente teve que fechar, infelizmente. Mas eu estou à disposição também deles e de outros estúdios para quando precisar. Eu tenho microfone em casa, então eu posso fazer. Já fiz, inclusive, para do Brasil, gravação de home office. Eu gravo de casa à distância, é até bem interessante, mas isso é um assunto para uma outra entrevista e tal. Mas é bem interessante esse método que eles é, criaram. Eles criaram um método bem legal durante a pandemia, que é de gravação à distância. Não vou saber te explicar porque tem várias plataformas, mas enfim, eles me davam links, eu tinha link que eu conseguia falar com os diretores, eles só me ouviam, não tinha vídeo, e eles conseguiam passar o vídeo para mim à distância, eu com o meu microfone conectado no meu espaço, né, com uma acústica compatível com o trabalho, e aí eu conseguia fazer essa gravação à distância. Então eu gravei um anime para do Brasil à distância, eles lá de São Paulo e eu aqui de Brasília. Então, eu acho que a pandemia, nesse sentido, trouxe uma certa inovação para a dublagem, que foi a possibilidade de ampliar, né? Você não precisa que o dublador esteja na sua cidade, você não precisa de um espaço físico para isso. Eu particularmente acho que a qualidade cai um pouco do áudio e de tudo, porque eu gosto muito da coisa presencial. Mas para mim foi uma oportunidade excelente, porque eu pude dublar para outros, né, para outros estúdios de casa. Então eu acho que a pandemia teve esse lado e teve esse outro lado que a gente teve uma higiene e um cuidado redobrado que acabou que lá no estúdio ninguém pegou pelo estúdio, sabe? E olha que são assim, são cabines pequenas, eles lá dentro eles não podem ficar de máscara, mas tem uma porta que isola. E a gente higienizava tudo, mas logo em seguida vinha outro ator. Então, assim, a gente conseguiu desenvolver um método de higiene que deu super certo.